Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart e esse é o Estudo na Palavra, e é muito bom ter você conosco, ter o Loren Lorson, o Dr. Don Paul Gray, o David Borg e o John Rosenstern. E acima de tudo você. E o material que vamos analisar hoje, tirado da declaração de Daniel, quando disse: eu estava orando e confessando o meu pecado. Nós acreditamos aqui, como eu disse, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, que as únicas coisas, ou a única coisa no singular, que separa uma pessoa de Deus, e essa é uma declaração poderosa, que separa uma pessoa de Deus, ou seja, alguém que está perdido, é quando eles deixam de acreditar em Jesus Cristo. Certo. Enquanto essa pessoa estiver confiando em Cristo pela sua salvação, a pessoa pode ter falhas em sua vida, problemas e por aí vai, mas aquela pessoa ainda está salva. Mas eu quero um material a respeito disso, porque existem várias pessoas, centenas de milhares, talvez até mais do que isso, milhões de pessoas que pensam: eu creio em Cristo e não importa o que aconteça, não vai me afetar porque eu ainda estou salvo. E eu acredito que não é por aí. Não somos salvos no pecado, mas do pecado. E até onde o Espírito Santo vai com essa pessoa que peca habitualmente e diz: eu confio no Senhor como meu Salvador, etc. e etc. Será que eu posso ser o primeiro a responder? O meu histórico é bem parecido com o seu, irmão Swaggart. Eu cresci na igreja pentecostal. A minha experiência de salvação, crescendo continuamente, era quase que baseado na forma como eu vivi naquela semana. Você era salvo toda semana? Eu era salvo todo domingo à noite, eu santificado. E pentecostais que conhecem a palavra de Deus sabem que isso não está certo. Nós corrigimos aqui, mas ainda assim, no mundo de santidade, há muito disso lá fora ainda. É verdade. Há muito lá fora ainda. No mundo da Assembleia de Deus, de onde eu sou. No mundo da Igreja de Deus, que é a denominação do meu irmão. Mas sabe, entendendo o seu ensinamento, tem me impactado no sentido de que tem me levado para um lugar onde a minha fé está conectada às minhas ações pessoais, e a minha fé conectado ao que ele fez por mim. Com a certeza e a ênfase no que Cristo, no seu amor, no seu comprometimento, meu relacionamento e a minha fé nele, mais do que eu tenha feito naquela semana. Então, isto se move naquela direção, ao invés, eu não sei se é na esquerda ou direita, mas ao invés de ser um extremo neste pêndulo, então onde estamos e onde muitas pessoas dizem: não importa como você vive. Mas importa sim, importa muito como nós vivemos. E eu penso que há uma diferença, irmão Swaggart, entre as consequências do pecado e o perdão do Senhor, e talvez deveríamos lidar com isso também. O que você pensa sobre esta questão? Com certeza. Respondendo à sua questão, o que vem à minha mente é que se você é realmente nascido de novo, você não vai querer pecar. Há algo em você e é o Espírito Santo que vai convencê-lo do pecado. Então você não vai querer, se você continuar a fazer algo, a cometer pecado, e talvez há uma indicação de que há algo errado com a sua fé. Exato, vamos falar um pouco disso. Existem milhões de pessoas que realmente amam a Deus, amam sim, e não são hipócritas. Mas essas pessoas estão presas em um certo vício e não conseguiram vencer, e é porque eles não entendem a santificação. Eles não entendem como funciona, não entendem nada sobre isso, para dizer a verdade. E eu acredito que essa pessoa, se ela for sincera, pode ser que ela peça a Deus para perdoá-la todo dia. Com certeza. Mas creio que ela está salva. Sim, e Deus vai perdoá-los todos os dias.
desde que no coração deles eles queiram a libertação, como você disse. Se eles tiverem um coração para Deus e eles querem desesperadamente esta libertação e estiverem buscando a Deus, mesmo que eles ainda não tenham encontrado. O que você disse há um instante atrás, Dave, é muito poderoso. Que Deus vai perdoá-los todos os dias. Ele vai mesmo. Perdoa mesmo. Mas, se essa pessoa, de acordo com o livro de Hebreus, se essa pessoa começa a ignorar a Cristo, se essa pessoa começa a desonrá-lo, não confessando seu pecado diante do Senhor e dizendo, eu posso fazer o que eu quiser, eu não acho que essa pessoa está salva. Bem, o que eu penso que Paulo está lidando aqui em Hebreus, mais do que qualquer coisa, ele está se referindo sobre a fé. Quando ele fala sobre, você sabe, os atos do pecado versus o pecado. Qual é a passagem? Eu Hebreus esqueci capítulo agora. 6 e Hebreus capítulo 10. Então, não terá mais perdão para alguém que você sabe que continuamente peque no que se refere ao pecado. Eles nem acreditam naquele que perdoa. Em Hebreus, eles não acreditavam em Cristo. Bom, eles estão se afastando disso, com certeza. Eles estão voltando para a lei, para o sistema sacrificial. E eu creio que você nos ensinou que muitos deles estão até mesmo falando negativamente, talvez não seja esta palavra, estão renunciando a Cristo. É isso que eu estou dizendo. Estão se afastando dele. Então, neste ponto, nós devemos ser, mais uma vez, depende da motivação. Deus terá que olhar o coração deles, mas isso é muito amedrontador. É o juiz final. Sim. E não quero mal chegar no céu. E uma das coisas que precisamos entender, e voltamos à sua reflexão original sobre o perdão, para o crente na nova aliança, a justificação é a base do relacionamento. Isso nos permite estar numa posição baseada somente na fé, que permite a Deus para que nos veja como perfeitos. E é isso que nos mantém, apesar da condição pessoal ou suas ações. Este é o resultado da simples fé em Cristo. E deve ser assim, pois o Espírito Santo não poderia viver em ninguém. Mas Paulo, acho que é o 5º capítulo de Gálatas, o Espírito Santo, através dele, faz uma longa lista de pecados. As obras da carne. E quem faz essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Isso seria verdade, mas eu penso que deveria haver um equilíbrio entre aqueles que querem pecar ou são sobrecarregados pelo pecado e que deixam a provisão da nova aliança de Deus, e aqueles que nunca foram salvos. E também aqueles que estão lutando com estes problemas. Nem todos que cometem fornicação é perdido. Eu sei que essa é uma frase muito pesada. O pessoal vai mandar carta pra gente por causa disso. Então, mais uma vez, se for um erro, Davi não era um perdido. Quando Natan vem até ele, e muitas vezes nós ignoramos isto, e diz, tu és este homem. Ele também anuncia que Deus já havia perdoado Davi. Ele já o havia perdoado. Não foi Natan que trouxe ao seu conhecimento. Mas o processo todo é que a justificação garante o relacionamento de uma pessoa com Cristo, e isto é pela fé. Eu não penso nem mesmo que as ações de um indivíduo, dizendo, sabendo que deveria pedir perdão a Deus e não faz, eu não penso que somente isto pode levá-lo a um lugar de perdição. Eu acho que é um erro. Eu acho que é uma existência miserável. Eu sei que há vezes que Deus já lidou comigo sobre me perdoar ou arrumar algo que eu tenha feito. Mas até que eu tenha feito aquilo, eu era um homem muito miserável. Salmos 32, enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos. Sim. Eu estava falando disso no programa de ontem ou no programa passado. Mais uma vez, há um poder na nova aliança, irmão Swagert, que vai muito além das nossas falhas. Ele vive para sempre para interceder por nós. A justificação. Toda esta provisão que Deus tem feito para nós que somos salvos, honestamente vivendo para Deus, e mesmo assim, e que ainda assim vivemos neste corpo imperfeito. O indivíduo, colocamos ele em uma posição que ele tem que ser salvo de novo. Toda vez que algo de errado é feito,
E quando nós declaramos que Davi, no meio daquela falha terrível do pecado, assassinando o marido de Betseba, Sim. Urias, e cometendo adultério com sua esposa, foi algo desprezível, realmente Certo. foi terrível. E dizemos que Davi continuou Certo. salvo, mesmo em meio àquele episódio tenebroso. E muita gente vai reclamar. Bom, bem, você vai ter que discutir com as escrituras. Posso acrescentar aqui uma reflexão? É que eu entendo o problema teologicamente e biblicamente em termos do incidente, mas o Antigo Testamento, voltando para a ideia dos sacrifícios, e o sistema do Antigo Testamento, nós temos que reconhecer que era diferente do que é agora. Da forma como Davi entendia o seu pecado, do que ele havia feito. Eu não estou entendendo. Bom, Como assim? hoje nós viemos a Cristo, Sim, que morreu por nossos pecados. ele ia oferecer sacrifício. Talvez ele tenha feito. O sangue de touros e bodes não podia remover. Se aquilo ajudasse, aquilo não ajudava em nada. No que tange a ocasião, eu sei que o tempo está acabando, mas a ocasião, isso aconteceu de uma forma mais espontânea, eu tenho certeza. Em dias ele teve que achar uma forma de cobrir o pecado. Eu vou parar por aqui. Vou continuar quando voltarmos, porque esse é um tópico muito importante. Sem conhecer e entender a mensagem da cruz, a santificação como Deus nos revelou, por aí vai. Existem milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Não sei qual é o tamanho da nossa audiência, se é pequena ou grande, mas inclui várias pessoas que têm dificuldades com o vício. Talvez não seja um vício, mas um problema consigo mesmo, um temperamento incontrolável, ou malícia e ganância. A lista é longa e por aí vai. E eles amam a Deus e estão tentando caminhar em vitória e não podem, não da maneira que esse povo está vivendo. E esse povo está salvo. Vocês concordam? Eu concordo. Eu concordo, mas eles estão grandemente Sim, alguns danificados no programas seu atrás, testemunho. Alguém mencionou que o relacionamento ele é prejudicado. O pecado sempre prejudica o seu relacionamento com Deus. certeza. Mas, mais uma vez, não é uma... Interferir no relacionamento é diferente de Verdade. perdê-lo. E é isso que temos que tomar cuidado. Mais uma vez, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre Davi. Lembre-se que Davi era justificado pela fé, assim como nós somos. Será que ele entendia isso? Eu não sei. Tudo que ele fez... Mas eu presumo que Davi... A oração que ele fez no Salmo 51 mostra que sim. Sim. E na verdade, o perdão que Davi buscou não estava disponível na lei. A lei obrigava Verdade. que, por Verdade. adultério ou assassinato, e ele era culpado pelos dois, não haveria verdade. sacrifício. Haveria somente a morte. Então, quando Natã vai até ele e diz para ele: tu és este homem. E todos nós conhecemos a história, não preciso falar dela de novo, mas está em 2 Samuel 12:7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, etc, etc. E é isso que ele disse para ele no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E no Salmo 51, Davi se apega a alguns conceitos que não estavam nem disponíveis ainda. Conceitos que estão somente na nova aliança. Não eram comuns na antiga. E aí que percebemos que Davi era um homem que entendia o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E literalmente ele alcançou, e como se dissesse: Senhor, isto é o que eu sei sobre o Senhor. Um coração contrito e humilhado não desprezarás. Não existe sacrifício para te dar. Eu estou parafraseando. Se tivesse, eu daria.
para o pecado de adultério e assassinato. Não há nenhuma provisão debaixo da lei. Literalmente, ele teve que olhar adiante para o caráter de Deus e a nova aliança. As misericórdias de Deus. Sim, dependendo de algo que nem havia sido revelado ainda. E mais uma vez, tudo isso é parte da habilidade de Davi de ser um homem segundo o coração de Deus. É uma revelação para um indivíduo que não era comum na lei, não estava nem na lei. Uma pergunta que segue esta linha. Pelo que sabemos, não há nenhuma ação sacrificial, nada no tabernáculo, nada para absolver o pecado de Davi. Não havia. Eu nunca pensei sobre isso. Salmo 51 ele disse: É verdade. Porque não queres tu sacrifícios, senão eu os daria. Então ele teve que depender completamente da fé. Bom, ele disse: Purifica-me com hisopo. Ele voltou à libertação do povo de Israel Certo. do cativeiro Isso. egípcio. O sangue aplicado na porta. É isso, Essa é a única esperança que eu tenho, Deus. é isso, é isso. O sangue aplicado. É isso, aleluia. E a mesma coisa hoje. Não é diferente. Ele disse: me faça ouvir alegria para que os ossos que o Senhor quebrou venham se alegrar. O perdão do passado nunca exausta o perdão para o presente. Existe provisão para o futuro. A expressão os ossos que o Senhor quebrou representa uma ilustração de que a pessoa não pode prosseguir sem que seu relacionamento com Deus seja endireitado, como uma pessoa com a perna quebrada que não pode caminhar. O pecado que não é perdoado imobiliza a alma, como uma perna quebrada imobiliza o corpo. E isso é fato. É isso. Uau! E todo o processo de Salmos, mais uma vez, indica o grande benefício que Davi tinha em confessar o seu pecado diante do Senhor, sabendo que ele era pecador. E eu penso que quando Natan disse: o Senhor perdoou o teu pecado, isso já havia acontecido na Eu não privacidade duvido disso. entre Deus e Davi. Não tinha nada a ver com a lei, não tinha nada escrito, Davi não havia precisava procedimento. daquela confirmação. Ele precisava de dessa Natan. confirmação de Natan. E ouvir que Deus havia perdoado o seu pecado. Baseado no quê? Não no sistema sacrificial da lei levítica, mas baseado na fé. Um espírito quebrantado e contrito. Você não É desprezará. verdade. Isso é poderoso. E mais uma vez, é por isso que falamos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, pois ele viu o coração de Deus e alcançou ele. E confiou que ele o entregaria a algo que nem mesmo estava escrito no que diz respeito Mas ao ainda relacionamento. assim, o pecado dele abriu a porta para problemas terríveis Sim, que ele fez. sofreu. A morte de alguns dos seus filhos, a morte de Absalão, Consequências. tentando tirar o país das Sim. mãos de Davi. O Senhor disse que a espada não iria se afastar da casa Certo. dele. É isso que Natan foi lhe dizer. Certo. Porque você fez isto diante do mundo e porque você trouxe uma imagem desprezível do nome de Deus. Então, por causa disso, serão essas as consequências. Irmão Swagger, Deus está no controle das consequências, não o homem. Eu acho que esse é um Esse ponto é o importante. problema. O homem tenta pegar as consequências e resolvê-las sozinho. Foi a mesma coisa com Simão Pedro, quando Cristo precisava dele mais do que em qualquer outra época. Mas ele pregou a mensagem de inauguração Ele no dia fez. de Pentecostes. E mais ou menos 3.000 Ele fez, pessoas é foram verdade. salvas e várias foram batizadas Sim, com o Senhor. Espírito Santo. Como é que Deus pôde fazer algo assim? Quando mais ou menos 10 dias antes, algo assim, ele cometeu esse pecado Sim, terrível. Mas escuta aqui, a igreja tem um é problema verdade. É verdade. com o perdão, tem dificuldades em perdoar. Não queremos aplicar em nós mesmos o que aplicamos verdade. nos outros. Você tem que fazer isso e aquilo, mas eu não vou fazer isso não. Isso é terrível. E se o profeta não tivesse vindo até Davi? Se tivesse exposto o pecado, mas também lhe entregasse essa palavra? O profeta sempre vem, sempre. Deus envia alguém, seja quem for, aonde for e por verdade. aí vai.
E você diz que aquilo que o profeta falou para ele lhe deu coragem. Ele disse: o Senhor perdoou o teu pecado, já havia sido feito. Não morrerás, pois debaixo da lei não havia outra provisão. A lei poderia providenciar algumas coisas no que diz respeito ao homem que era justificado pela fé, se ele tivesse falhado, mas não poderia providenciar o que nós temos hoje. Estas coisas não estavam disponíveis nos sacrifícios. O que nós temos hoje é que todo pecado e toda falha. Porque nós ensinamos que uma pessoa é salva enquanto sua fé estiver em Cristo e que ele não está tentando viver com o pecado no sentido de, eu vou fazer o que eu quiser. Como o pregador disse para você que estamos pregando a mesma coisa que os batistas pregam. Bom, nós temos que tomar cuidado de generalizar as pessoas, especialmente porque não tem como generalizar mais. As coisas são diferentes hoje, mesmo que o nome na porta seja o mesmo. Mas o batista, uma vez salvo, sempre salvo, a segurança eterna incondicional é muito similar. É muito similar ao que estamos dizendo. Porém, nós cremos que uma pessoa pode, se a sua fé estiver errada, ou se ele abraçou o pecado, eles podem ter a sua fé deteriorada na medida que eles escolhem não crer. E se nós não crermos, a justificação não é mais nossa. A fé tem Será que podemos dizer dessa forma que nós cremos na segurança eterna condicional? Isso e eles aí. creem na segurança eterna incondicional. E a condição é manter a sua fé em Cristo. A condição de segurança, certo. É uma segurança eterna, desde que... E é muito maior daquilo que você descreveu, que sentia que tinha que ser salvo toda semana. E infelizmente, a maioria das igrejas se sentem dessa forma. Nós somos rápidos quando queremos que Deus nos perdoe, mas nós não queremos perdoar aos outros. Isso é horrível. Esse é um pecado em si mesmo. Porque nós temos que entender que aquilo que Deus fez por nós, Ele tem feito por todas as pessoas. Nós pedimos para Deus nos perdoar muitas vezes. E a maioria das falhas das pessoas tem sido feita desta forma, atrás das cortinas, onde ninguém vê. Certa vez eu perguntei para o Gordon Lindsay sobre o evangelista Allen. E o Don deve se lembrar do Sr. Allen. O que aconteceu? O que trouxe esse problema? E ele ficou alguns minutos ali naquela mesa e pensou: eu não sei, irmão Swagger. Eu não sei. Ele não entendia como vencer em relação à santificação. Ele não entendia. É verdade. Então, ele não teria como saber o que causou Mas ele o era problema. salvo? Com certeza. E Deus usou grandemente. Salvo. É verdade. Então é isso que temos que reconhecer. Ele viu, e quero falar disso no próximo programa. Sim, senhor. Porque é importante. E muito obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa.